Fala galera, professor Luiz aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, um pouquinho sobre núcleo de célula com vocês, beleza, gente? Então vamos lá, né? Vamos já começar aqui. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do núcleo, né? O que é o núcleo da célula? Né? O núcleo, considerado também um centro de informações da célula, né? Grande motivo disso é ele possuir dentro dele o material genético, o DNA, suave, gente? Então, vamos lá, vamos começar a estruturar esse núcleo, né? O que a gente tem? A gente tem a estrutura, né? Que a gente chama aqui, ó, envelope nuclear, né? Que em alguns lugares você pode encontrar como carioteca, tanto que por muitas vezes a gente fala até que a diferença de um procarionte para um eucarionte é o quê? É a carioteca, que é essa membranazinha nuclear dele. Lá dentro, além de ter a cromatina, que nada mais é do que o conjunto de DNA que a gente tem, tranquilo? A gente também tem um nucleolo, que é uma região bem mais interior do núcleo, onde tem a produção de ribossomos. Beleza, gente? O núcleo, como ele tem esse DNA lá dentro, ele é quase como um centro de controle, centro de informações da célula. Porque, querendo ou não, a célula, tudo que a gente é, todas as nossas células, todo o nosso conjunto celular, ele é organizado pelo nosso material genético, pelo nosso DNA. Então, as células e o núcleo dessas células são as centrais de informações do nosso corpo. Coisa interessante, o interessante da gente ver, ó, são esses poros. Por que é interessante ver esses poros? Que são as regiões onde eu vou ter a saída, tranquilo, do material genético, principalmente de RNA, como a gente vai estudar, para ocorrer a síntese de proteínas. Coisa interessante a notar, principalmente nessa imagenzinha, é a quantidade de retículo endoplasmático rugoso, beleza? E de ribossomos próximos e aderidos ao núcleo. Isso vai ser importante, principalmente quando a gente falar de síntese proteica, mas no final da aula. Beleza, gente? Bom, continuando aqui, ó. Vou limpar. O que é, então, o nosso ácido nucleico? O que é o nosso DNA, né? Bem, o DNA, como eu falei, ele está compactado. Na figura de cima eu botei cromatina, mas ele também pode estar compactado na forma de cromossomo. A gente vai diferenciar o que é uma cromatina, o que é um cromossomo mais para frente, mas olha só. Aqui a gente tem, ó, cromossomo, material genético mega compactado. Como ele vai sendo mais descompactado, ele vai sendo cromatina. Então, vamos lá. Material genético, DNA muito compactado, cromossomo. Quando ele fica um pouco menos compactado, cromatina. Se a gente vai vendo um pouquinho mais a fundo, a gente chega na dupla hélice característica do DNA. Beleza, gente? Aloysio, o que são essas histonas? São proteínas, tá? Que servem para enrolar o material genético. Aqui, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Processo de enovelamento da cromatina. Então vamos ver ao contrário agora. Eu tenho ela aberta, né, dupla hélice bonitinha. Aí você vai compactando ela. A histona vai enrolando, enrolando, enrolando. Tipo enrolar barbante. Todo mundo já viu barbante. Você vai enrolando barbante no carretel, no rolo, e vai enrolando, vira a cromatina até que a gente enrola ela ao máximo, a gente compacta ela ao máximo, que é a forma de cromossomo. Tranquilo, gente? Cromatina vai ser o estado que você vai encontrar mais o DNA, tá? Cromossomo a gente vai falar muito mais dele, simplesmente porque ele é mais visível, tranquilo? É mais visível numa microscopia. E também porque é no momento em que vai ocorrer a divisão celular. A divisão celular ocorre com o DNA em estado de cromossomo, não de cromatina. Tranquilo, gente? Isso é só a descrição básica do que a gente pode esperar do DNA. Suave, gente? Com isso, vamos novamente, só para gente lembrar. DNA, a gente compacta ele, vai compactando, vira a cromatina até a condensação máxima em cromossomo. Por que isso, né, galera? Por que eu tenho essa compactação? Porque isso aqui vai ser necessário para eu duplicar o meu material genético. O que acontece, gente, é o seguinte. Infelizmente, o material genético é muito grande. O DNA ele é muito grande.
Como eu consigo, então, duplicar, melhor, replicar esse material genético para frente, se ele é muito grande? Eu tenho que compactar ele. Quanto mais compactado, mais fácil de transportar para uma nova célula. Tanto que, vamos pensar, novamente o barbante, o que é mais fácil de eu transportar? O rolo ele enroladinho ou então ele todo desembaraçado? Quando ele fica mais compactado, é mais fácil. Por isso que o cromossomo, esse estado condensado, ele vai ser visível no momento da divisão celular. Tranquilo, gente? Agora você me pergunta, mas Aloysio, quando é que eu tenho a diferenciação das células? Beleza, isso ocorre no embrião. Mas o material genético não é o mesmo? É. Então todas as células têm o mesmo DNA? Tem. Como elas são diferentes, então? Acontece isso aqui, ó. O que acontece é que eu tenho porções do material genético, no caso de cromatina, ou mais compactados, ou então mais abertos, mais descompactados. Então, o que acontece? Eu tenho esses dois momentos aqui, ó. Eu tenho o estado de eucromatina, em que o filamento menos condensado vai apresentar atividade gênica, então ele está funcionando. E a gente tem um momento de heterocromatina, onde o filamento está mais condensado, bem menos óbvio que no estado de cromossomo, mais condensado, e que, por causa disso, o material genético daquela região ele está inativo. Então, o que acontece? As células apresentam o mesmo DNA? Apresentam. O DNA está ali no estado de cromatina? Está. Só que, o que acontece? Dependendo da célula, o DNA vai estar mais condensado ou menos condensado. Tranquilo, gente? Na paz? Com isso, a gente vai falar um pouquinho só dos cromossomos. Por que dos cromossomos? Porque a gente vai trabalhar muito mais com o nome cromossomo, porque é o que a gente enxerga mais. No caso, na espécie humana, nós possuímos 23 pares de cromossomos, dando um total de 46 cromossomos por célula, com exceção das células sexuais, os gametas, óvulo e espermatozoide. Isso por quê? Como eu vou ter que unir os dois gametas, nessa situação, eu vou ter que ter apenas os 23 com 23 para gerar os 46 no futuro. Interessante da gente ver, coisa muito interessante para a gente ver sempre quando a gente vê esse tipo de figura, esse cariótipo, né? É esse último par, que é o par sexual, no qual esse caso é um cariótipo masculino, que a gente já fala que XY é o cariótipo masculino, XX é o cariótipo feminino. Suave, galera? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, ó. Os ácidos nucleicos, eles são diferentes. Porque toda vez que a gente fala de ácido nucleico, a gente costuma falar só do DNA. Só que existem dois que a gente vai estudar. O DNA e o RNA. Qual é a definição? DNA, ácido desóxido ribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. No caso, o DNA é feito por uma pentose, chamada de desoxirribose, e o RNA pela pentose, chamada de ribose. As bases nitrogenadas, Luiz, o que é base nitrogenada? São estruturas que vão compor esses ácidos nucleicos. Ou elas são adenina e guanina, que são as bases púricas, tanto no DNA quanto no RNA, já volto a falar com a base púrica, e as bases pirimidicas. E é aqui que muda. No caso do DNA, citosina e timina. No caso do RNA, citosina e uracila. Então, as bases nitrogenadas, essas estruturas que vão estar presentes no material genético, na diferença de DNA com RNA, a gente acha aqui, ó, bem aqui, ó. Uracila para o RNA e a timina para o DNA. Beleza? Estruturalmente, duas cadeias helicoidais, a famosa estrutura dupla hélice, né, gente? A estrutura do DNA que a gente conhece, e o RNA, como a gente vai ver, ele é apenas uma cadeia, ele é uma fita simples, tranquilo? A enzima hidrolítica é a enzima que destrói
tá? Que catalisa isso se for necessário. Desoxirribonuclease ou a ribonuclease. Origem, dois processos que nós vamos estudar, a replicação e a transcrição. A enzima que sintetiza, ou seja, a enzima que vai gerar esses ácidos nucleicos, DNA polimerase, RNA polimerase. Função, informação genética e síntese de proteínas. Gente, isso aqui é uma tabelinha com um grande resumão do que a gente estuda em ácidos nucleicos. Suave, gente? Óbvio que a gente, ao longo da aula, vai destrinchar todas essas partes. Olha só, o que é a base nitrogenada? Quando a gente tem um ácido nucleico, o ácido nucleico ele não é composto por bases soltas. O que a gente tem? O que a gente vai ter? A gente vai ter a pentose, ok? Que é o açúcar de 5 carbonos. A gente vai ter a base nitrogenada num cantinho. E a gente também vai ter um fosfato, uma molécula P, que a gente chama, tranquilo. E isso gera o nucleotídeo. Ácidos nucleicos são feitos de nucleotídeos. Então, o que acontece? Esses nucleotídeos vão gerar unidos um ácido nucleico, o DNA ou o RNA. No caso, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem dois tipos de base. As bases púricas, adenina e guanina, e as bases pirimidicas, citosina, uracila e timina. Diferença é os anéis de 5 ou 6 átomos de carbono. Ok, gente? Então, as bases púricas têm aqui, ó, 2 anéis, bases pirimidicas têm apenas um anel. Tranquilo? Lembrando, cada um desses pontos representa um carbono. Então, o que a gente tem? Uma molécula feita por vários nucleotídeos, beleza? Com a sua base nitrogenada e o seu fosfato estruturando a molécula. Ok, gente? Agora, o que é importante a gente entender? Essas bases elas vão se interagir de forma específica. Ou seja, as adeninas elas vão interagir no DNA sempre com a timina. Aloysio, se for RNA, é uracila. E a guanina sempre vai interagir com a citosina. Por isso, a gente cai nessa regrinha chamada de regra de Chargaff, que é o seguinte: a quantidade total de purinas e de pirimidinas é igual sempre no DNA. O que significa que a quantidade de adenina mais guanina tem que ser exatamente a mesma quantidade de timina mais citosina. No caso aqui, o que vai acontecer? A quantidade de adenina tem que ser igual a de timina. Então, por exemplo, se eu tenho 20% do meu DNA de adenina, eu tenho que ter 20% de timina. Então, vamos botar aqui, ó. Digamos, eu tenho 20% de adenina. Eu também tenho que ter 20% de timina. Ok? Só que o que acontece? Pô, minha molécula já tem 40% de bases nitrogenadas, o que significa que eu também tenho 40% dos meus nucleotídeos só de adenina e timina. E os outros 60%? Os outros 60% vão ficar entre a guanina e a citosina. Somando 20 com 30, 50. 20 com 30, 50, a gente cai na regra de Chargaff. Um exemplinho aqui, uma questão muito comum, tá? Que fala de porcentagens que pode aparecer para você aí. Suave, galera? Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês a estruturação. Olha só, molécula de DNA, dupla fita, que a gente tanto fala. Então, olha aqui, ó. Aqui tem inglês, mas vamos olhar aqui, ó. A gente tem adenina, junto com a timina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. Sempre essas relações específicas, tá? Adenina com timina, citosina com guanina. Aloysio, nessa ordem? Não, isso aqui é um exemplo. Ok, gente? Agora, olha que interessante. A gente tem a base, temos o fosfato, a base, temos a pentose aqui, esse anel é a pentose, beleza? No caso, uma desoxirribose. O pezinho que eu falei é o fosfato. Olha que interessante.
A gente vai acabar tendo, como tem duas fitas, a gente tem duas pontas, né? A gente vai ter uma ponta terminando no fosfato e uma ponta terminando na hidroxila, né, no OH dessa pentose aqui. Uma ponta que termina com fosfato, a gente chama de 5' ela vai estar sempre ligada a uma ponta de OH, que a gente chama de 3'. Por quê? Carbono 3 ou o carbono 5. Se a gente vai para o outro lado, a 3' vai sempre terminar do outro lado numa 5'. Aqui o fosfato. Desse lado eu tenho o 5', do outro lado eu termino com OH, hidroxila, sendo 3'. Essa ordem, gente, para agora, ela é uma nomenclatura. Só para a gente saber que lado é o quê. Só que vai ser importantíssimo a gente saber isso quando a gente for falar dos processos, tanto de replicação, transcrição e tradução. Suave, gente? Aqui também é interessante a gente ver as ligações entre as moléculas. Beleza? Agora, por que eu falei daquilo? Para a gente poder falar, finalmente, de replicação. Como assim uma replicação semiconservativa? Olha só, aqui eu tenho uma molécula de DNA. Aqui é o DNA. Quando eu vou replicar ele, eu vou aumentar a quantidade de material genético, o que eu faço? Eu abro ele, a gente vai estudar como a gente vai abrir o material genético, e eu vou sintetizar uma fita nova a partir de uma fita anterior. Por isso que ela é semi-conservativa, galera. Por quê? Toda fita, toda dupla fita, no caso, nova, todas as fitas, digamos assim, filhas, eu sempre vou ter um pedaço da fita anterior. E por mais que eu fique replicando isso para sempre, eu sempre continuo tendo um pedaço da fita anterior. Tranquilo? Pedaço, vamos ser sinceros, é uma fita inteira que vai ser exatamente igual à fita mãe. Tem alguns lugares que você vai ver assim, ó, gente. Você vai ver da seguinte forma. Essa aqui, ó, é a dupla fita mãe, ok? Dupla fita mãe, que dá origem a duas duplas fitas filhas. E cada uma das filhas tem uma fita da mãe. Tranquilo, gente? A gente tem um outro exemplo aqui, ó. Olha só. Que dá para ver isso melhor. Mas a ideia da replicação semiconservativa é essa. O que é a replicação semiconservativa? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Eu abro, aqui eu tenho aqui, ó, a dupla fita, ó. Eu abro o DNA, eu vou ter que abrir ela, tranquilo? Só que, quando eu vou replicar, eu replico de forma diferente. Vamos aqui, ó. A DNA polimerase alonga a fita líder. A luz de fita líder? Por quê? A DNA polimerase, ela só sintetiza no sentido 5' em direção ao 3'. Então aqui, ó, a helicase, que é uma outra enzima, vai desenrolar essa dupla hélice, abriu, fez a tal da forquilha de replicação. Abriu, né? Quando eu abri, eu tenho uma fita 3' em direção ao 5' aqui no final, e a DNA polimerase vai encaixar aqui, ó, e vai sintetizar nova fita de DNA. Aqui, ó, 3' em direção ao 5', e a de baixo, a 5' sendo gerada em sentido 3'. Então, a helicase vai abrindo a dupla fita, a DNA polimerase vai encaixar ali e vai sintetizar uma fita nova. Beleza? Só que, lembra? Falei aqui, ó, só sintetiza no sentido 5', 3'. Ah, Luiz, a de baixo é 5', 3'. O que eu faço? Por isso que eu tenho uma fita líder e uma fita retardada ou fita atrasada. O que acontece é que a DNA polimerase ela só vai conseguir agora sintetizar nesse sentido aqui. E, infelizmente, vai ter que sintetizar 5' e 3' em vários pequenos pedacinhos, que são os chamados de fragmentos de Okazaki. O que acontece também é o seguinte,
A DNA polimerase, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de primers, que são como se fossem os primeiros moldezinhos para ela ter uma base para ela conseguir ir gerando a fita nova, gerando essa próxima fita, tranquilo? Então, gente, ou você pode ver, isso aqui já é uma descrição mais detalhada, ou a gente pode ter uma descrição simples, a gente pode ter uma descrição mais detalhada. Que, olha só, aqui eu descrevo bonitinho isso aqui para vocês. Todas as DNA polimerase conhecidas são capazes de estender a fita de DNA apenas na direção 5', 3'. A síntese da direção 3', 5' na forquilha de replicação se dá como? Olha só, eu tenho aqui a 3', 5'. A nova fita, essa fita vermelha aqui, que é a nova, ela tá bonitinha. Agora, a de baixo, olha só como a fita atrasada, ela vai tendo que ser produzida de pouquinho em pouquinho. Porque a DNA polimerase, ela está sintetizando nesse sentido, assim como mostra as setinhas. Tranquilo, gente? Na paz? Então, esses pequenos detalhezinhos, essas pequenas coisas que fazem a diferença aí nos detalhes. Suave, gente? Deixa eu limpar aqui, ó, que eu acho que eu tenho mais uma figurazinha aqui, ó. Aqui, ó. Mesma coisa. Só uma outra forma de a gente ver. Tem uma fita principal 3', 5', a helicase abrindo as minhas ligações, um primer para eu começar e a 5', 3' sendo sintetizada pela DNA polimerase. Aqui é a mesma coisa, só que vai de pouquinho em pouquinho. 3', 5', 3', 5'. Eu preciso dos primers em cada um dos novos fragmentos. Suave, galera? Agora, o que é a transcrição? Né? Porque a gente viu a tradução. Desculpa. A gente viu a replicação semiconservativa. Me adiantei. A gente viu a replicação semiconservativa. Agora a gente vai ver a transcrição. Ou seja, a gente estava vendo formas de gerar novas moléculas de DNA. Agora a gente vai ver formas de gerar moléculas de RNA. Ok? Olha aqui, ó. Olha que interessante. Eu tenho o DNA é fita dupla. 5', 3', logo embaixo tem que ser 3', 5'. Onde tem C, coloco G. Onde tem G, coloco C. Onde T vira A, onde A vira T. Só que isso tudo é o quê? É DNA. Só que agora eu quero sintetizar um RNA. E o que eu preciso? Bom, a RNA polimerase, a RNA Pol, né, que a gente chama assim, a RNA polimerase, ela também só sintetiza no sentido 5', 3'. Então, o que eu vou precisar para ter como molde de RNA? A fita molde que eu preciso é a fita 3', 5' do DNA. E o que vai acontecer? Quando a RNA polimerase for ler essa fita molde, ela vai fazendo as mesmas substituições que a gente está estudando aqui. Ó. O G vira C, 5', 3', ó, na mesma direção, 5', 3'. G vira C, C vira G, G vira C. Agora, o A vai virar U. O T continua virando A, só que o A vai virar U. Então, o que acontece, galera? Uma coisa muito importante que você não pode esquecer. DNA vai ter só timina. Quando eu vou fazer o RNA, no RNA eu só tenho uracilo. Então, galera, muito cuidado com esse detalhezinho. Muitas questões, eles vão direto, que ácido nucleico é esse? DNA é RNA, ou RNA. Você pode ver pela base nitrogenada, timina, uracilo, você pode ver pela quantidade de fita, pela pentose, tranquilo? No caso da transcrição, eu quero o quê? Eu quero pegar uma fita dupla de DNA e transformar numa fita simples de RNA. Beleza? No caso
Esse RNA transcrito é um RNA que a gente chama de RNA-M ou RNA mensageiro. Ele que vai carregar a informação para a síntese proteica. Por quê? A replicação ocorre no núcleo. A transcrição também ocorre no núcleo. Só que esse RNA aqui, esse RNA mensageiro que eu falei aqui, ó, ele vai lá para o citoplasma para sofrer a tradução, que é a síntese de proteica final. Beleza, gente? Então, o que acontece? A gente tem tipos diferentes de RNA, por isso que eu foquei naquilo. O RNA mensageiro é o que contém informação genética para a sequência de aminoácidos das proteínas. Tá? É o que a gente mais fala. A transcrição gera ele. RNA transportador, RNA-T, é um RNA presente nas células, tá? Que serve para identificar e transportar os aminoácidos até o ribossomo. Quando a gente falar de tradução, quando a gente falar de síntese proteica, a gente vai ver isso. E o RNA ribossômico, que, como eu falei anteriormente, constitui os ribossomos lá no núcleo. Beleza, gente? São tipos de RNA. Agora, o que acontece? Não, deixa eu botar aqui mesmo. Dá para ver. Desculpa. Olha só. Isso aqui é uma coisa interessante. Aqui, ó. Núcleo. Aqui o núcleo. Eu tive transcrição. Ué, teve um processamento de RNA até virar o RNA mensageiro? E só depois ele vai para o citoplasma para fazer tradução? É porque o que acontece, gente? O nosso DNA, ele tem muitas partes úteis e não úteis. Ok? Essas partes úteis e não úteis são chamadas de introns e exons. E como a gente já viu ali, os introns são as partes removidas e os exons são os utilizados. Então, o que acontece? Eu tenho intron e exon para todo canto. Tenho tudo. Quando eu faço a transcrição, eu acabo transcrevendo tudo, tanto o intron quanto o exon. Só que a parte realmente utilizada é o exon. Então, para eu formar um RNA mensageiro final, bonitão, com a informação que eu preciso, eu faço um pequeno processamento do meu RNA mensageiro. Tranquilo, gente? A parte engraçada é que uma boa parte do nosso DNA ela é removida, tá? A gente usa quase... Não usa quase nada, mas usa bem menos do que tem. Tranquilo? Agora, como ocorre a tradução, não é mesmo? O que é a tradução? A tradução, ela se dá da seguinte forma. Eu tenho o RNA mensageiro. Eu tenho o RNA mensageiro. Ele vai ser lido por um ribossomo. O ribossomo é o... Vou até botar em outras cores, para vocês se localizarem. O RNA mensageiro aqui, ó. Tá aqui. É o vermelhinho. O ribossomo é o que está aqui em verde, verdão, grandão. E o que vai acontecer? O ribossomo vai encaixar nesse RNA mensageiro e vai começar a ler ele. Vai ler, só que a síntese proteica só começa nessa trinca de bases, que é o AUG. AUG é a trinca iniciadora da tradução. Trinca, Luísio? É. Nós fazemos a tradução toda em trincas. E essas trincas, base nitrogenada, base nitrogenada, base nitrogenada, a cada trinca a gente chama de um códon. Então, o AUG é o primeiro códon que será lido pelo ribossomo. Ah, Luiz, e o resto? E todo o resto que o ribossomo acabou lendo, não vai fazer nada? Não vai fazer nada. Por quê? O AUG, ele é o códon iniciador. Quando o ribossomo identifica o AUG, o que ele faz? Ele chama... Ele vai chamar no citoplasma esse carinha aqui, ó, que é o chamado de anticódon. O anticódon carrega o aminoácido.
O anticódon, ele está lá no RNA transportador para carregar o aminoácido. Então, ribossomo leu, achou o AUG. Achei o AUG. Anticódon é o contrário do AUG. No caso, o anticódon daqui teria que ser ó, UAC. Então, esse cara aqui, ó, aqui de baixo, dá para ver, ó, aqui, ó, UAC. É o anticódon lá no RNA transportador que encaixa no ribossomo e a partir daí o que ele faz? Ele vai doar o aminoácido para o ribossomo. E aí começa a tradução, sempre de 3 em 3, sempre de códon em códon. Então vamos lá. AUC, ó, encaixou metionina. No caso aqui, o AUC ele carrega o aminoácido chamado de metionina. O próximo aqui, ó, GGC, que é o próximo que vai ser, por quê? CCG aqui em cima. Aqui, ó, RNA mensageiro. Aqui em cima tá, ó, CCG, beleza? Então, o anticódon do próximo aqui, ó, do RNA transportador, se você preferir, ele vai ter o anticódon GGC, carregando um outro aminoácido, no caso aqui, a prolina. E o ribossomo vai lendo, e fazendo sempre isso. Leu um códon, chamou o RNA transportador e encaixou o anticódon, deixou o aminoácido. E vai lendo. Suave, gente? Vai lendo até quando? Chega um momento que ele vai lendo. Tá vendo? Ele vai encaixando. Só que tem um determinado momento em que chega um códon terminal. Aqui, ó. Se na minha fita de RNA aparecer um desses 3 códons, o AA, o AG ou o GA, é o momento que o ribossomo tem a informação para parar a codificação. Ok? É o momento que ele precisa para indicar, ó, a proteína está pronta, fechou, desencadeia ali, você sai do RNA mensageiro, beleza? E a proteína está prontinha. Ok, gente? O que é isso aqui? Isso aqui é uma tabelinha com os códons e os seus respectivos aminoácidos produtores. Então, por exemplo, vamos lá. Eu falei do AUG. Esse aqui, ó. AUG, ó, gera a metionina. Vamos pegar outros quaisqueres aqui. CGA. ARG é arginina. CAU, histidina. E por aí vai. Aloysio, eu tenho que lembrar o nome de cada aminoácido e o que cada códon gera? Agradeça. Não precisa decorar. O que você precisa saber com certeza é o códon iniciador, que é a metionina, que é o AUG. Esse é o único que eu vou pedir esse favor para você, de você lembrar. Tranquilo? Esse eu peço para você lembrar, é bom. Os de parada, esses aqui. Isso é um pedido meu, professor Aloysio. Eu, professor Aloysio, acho interessante você saber pelo menos um. Eu sempre lembro do Uga. Tá? Agora, olha que interessante. Eu tenho os aminoácidos e eu tenho diferentes números de códon que geram eles. Ou seja, eu tenho mais códon gerando, mais de um códon, na maioria das vezes, né, gerando mais de um aminoácido. Aqui, ó, pega esse aqui, ó, pega o tirosina aqui, ó. UAU, UAC. Geram o mesmo aminoácido. Códons diferentes. Pô, Luiz, isso é importante? Isso é muito importante, galera. Vocês vão entender por que agora. Olha só. Eu tenho 2 códons. Vou botar assim, ó. Eu tenho 2 códons. Eu tenho ali, ó, UAU, UAC. UAU, UAC.
C. Tenho 2 códons, beleza? Os 2 geram o mesmo aminoácido. Aloysio, por que isso é bom? Isso é um mecanismo de defesa ao longo de vários e vários anos de evolução, milhares de anos de evolução do nosso código genético contra mutações. Porque, por exemplo, imagina que você tem mutação em uma base nitrogenada. Imagina que ocorre a mutação só nesse Czinho aqui, ó. Digamos que esse C vire um U. A proteína final vai mudar? Não, a proteína final continua a mesma. Então, eu tive a mutação, eu tive uma alteração de base nitrogenada, ok? Ou seja, o DNA ele é mutante, ele não era daquela forma, só que a proteína final não me alterou. O aminoácido gerado não me alterou. Então, isso foi uma forma, ao longo de milhares de anos de evolução, do próprio material genético se proteger. Isso é o que a gente chama de código genético degenerado, galera. Outro detalhe interessante da gente ver é que a quantidade de mutações silenciosas que existem são imagináveis. A gente, toda vez que imagina mutantes, né? Imagina um X-Men, um Wolverine da vida, imagina um super-herói por causa de mutação, mas às vezes a mutação, ela existe, teve a troca, só que como ela gerou a mesma proteína, gerou o mesmo aminoácido gerando a mesma proteína, não teve nenhuma alteração visível. Então a quantidade de mutantes, a quantidade de DNA mutado que existe é muito grande, quase inimaginável. Só que não geram problemas. Óbvio, existem mutações como essa, mudei uma base, que podem mudar tudo? Existem. Existem mutações em que uma basezinha mudada muda toda a estruturação das células. Beleza, gente? Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é um videozinho muito interessante que eu vou passar para vocês. Não preciso do áudio dele, tá? Quero realmente só a imagem. O que que acontece? DNA para proteína. É um vídeo em inglês, mas a gente traduz. A gente tem aqui a célula, bonitona, beleza? E a gente vai destrinchar ela. Olha só. Abriu, ali, ó. Temos o núcleo lá dentro. Ó. Oh, meu Deus, desculpa, pessoal. Desculpa. Voltando aqui. Perdão pelo vacilo. Mas, tá lá ela, bonitona, a célula lá dentro, né? E o tempo, a gente vai entrando. Olha só, já vê os poros ao redor, né? Para permitir a saída, tranquilo, do material genético. E vamos entrando, bum, entrando lá dentro. Temos o cromossomo. Lembrando, o cromossomo é o quê? Vários e vários DNAs compactados. Olha, bum, temos as histonas aqui bonitonas. Abrimos o DNA. O DNA está aberto. Dupla hélice. Ok, ó. Uma cadeia dessa aqui é considerada um gene. Aí está o gene. E agora, esse videozinho vai ajudar a gente a abrir ela. Aqui, ó. Primeiro, RNA polimerase. A gente vai fazer um RNA. Ali, ó. Olha só que interessante. Olha aqui, ó. O A ligando com o T. Agora, eu estou gerando um RNA, não estou? Então, o U tem que ligar com A. Aqui, ó. O T continua ligando com adenina. Timina continua ligando com adenina no DNA, no RNA. O que muda mesmo, novamente aqui, ó. O A vira RNA tem uracila, DNA tem timina. Suave? Processo de transcrição. E vai encaixando, e eu, a partir do DNA, estou gerando um RNA. Fui pegando, bom, gerei o quê? Gerei o meu RNA mensageiro. Esse é o RNA mensageiro que contém a informação da proteína. É ele que vai para o citoplasma para sofrer a tradução. Tranquilo? Aqui foi aquele processamento que eu falei para vocês. E ó, foi para o citoplasma. Lembrando, transcrição no núcleo, tradução, citoplasma. Chegou no citoplasma, vai chegar,
o que vai acontecer? Um ribossomo vai se encaixar ali, ó. O ribossomo pode se encaixar livre, não tem problema, ou então no retículo plasmático rugoso. E o ribossomo vai fazer o quê? Vai ler o RNA mensageiro. E para isso, ele precisa da ajuda daqueles carinhas que eu comentei, que são os RNAs transportadores, que contêm um aminoácido e os anticódons específicos. Beleza? O anticódon é a parte que vai ligar. Então, olha ali, ó. Vou botar aqui, ó. Ai, meu Deus. Toda vez que liga o anticódon ligou. Ele vai doar pro ribossomo um aminoácido, ok? E vai. Ligou, encaixou e vai ligando. E o aminoácido vai sendo deixado, vai sendo ligado. E sempre com o quê? Ó? Com o anticódon. E é assim que a gente vai gerando o quê? Vai gerando a proteína final. Chega no momento que essas combinações de aminoácidos, elas finalizam, tem aquele códon lá de parada que eu comentei, lembra? E gerando a proteína final. Tranquilo, gente? Então, essa foi nossa aulinha de núcleo e ácidos nucleicos. Espero que tenha sido bem proveitosa para vocês, tá? Revejam, façam suas anotações, copiem também nos seus cadernos as minhas anotações e o que eu falei, tranquilo, gente? E fiquem na paz e um grande abraço.